porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer, a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Vontade divina, a gente precisa compreender. Para a gente poder compreender profundamente a vontade de Deus, nós precisamos praticar o Evangelho. E dentro do nosso Evangelho, existem várias formas de como devemos agir diante da divindade. A mais simples, a qual a gente não dá atenção, é a oração que Jesus nos ensinou. Nós fazemos maquinalmente, jogamos as palavras a esmo, ou fazemos sem prestar atenção, ou não fazemos. Quando a gente parar para sentar e analisar o que realmente é o Pai Nosso, nós vamos fazê-lo diferente. Nós vamos orar diferente. E quando nós fizermos o Pai Nosso, ações diárias, nós estaremos entrando na vida com Jesus. E a cada tempo que nós nos aprofundarmos em busca dessa perfeição, nessa oração dominical, nós aí sim estaremos entrando nos mistérios da divindade. Mas para isso, precisa conhecer a oração, precisa viver. Porque senão vai ser apenas uma oração, pedidos materiais e pedidos materiais. Quando a gente reconhecer que nós precisamos fazer pedidos espirituais, para que nós recebamos, Senhor, de vós a compreensão, que nós possamos pôr em prática a sua vontade, aí sim, nós receberemos tudo o que pedirmos em nome de Jesus. Dora, minha irmã, é com você. Obrigada, Margot. Nesse momento, eu passo a palavra ao Gilson para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz. Vamos só agradecer pelo dia de hoje. Garanto que estamos todos gozando da saúde. E pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje nós vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado.
e é morrendo que se nasce para a vida eterna, que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transportando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, Gilson. Neste momento, eu peço a permissão do nosso grande Pai Celestial, nosso Deus, do nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à nossa querida amiga Glacia Helena, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha querida, e não se esqueçam de colocar o seu copinho de água. Boa noite a todos que eu ainda não dei. Eu estou com a voz ainda bem embargada, né? Tá com uns 3 dias que eu estou, que está assim, pela mudança do clima aqui. Mas mesmo assim a gente canta, a gente louva, a gente fala, a gente faz tudo, né? Nós vamos dar continuidade ao Meu Reino Não É Deste Mundo. É o item 1 e 8. E então, exatamente as instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre, tão falada, tão comentada, né? Então, o item 1, Pilatos, tornando a entrar, pois no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Ele lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Isso está lá em São João 18, tem 33, 37, 36 e 37. Quando Jesus teve essa passagem aí, né, na sua história, a gente foi claramente quando ele disse que o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus já é o outro, o segundo juntinho do Pai. Mas melhor ainda é quando a gente faz uma análise de tudo isso e dependendo das circunstâncias do que estamos fazendo, aí nós já estamos criando o reino dentro de cada um de nós. E é esse reino, é essa alegria, é essa paz que nós vamos testemunhar, como diz Jesus. É a verdade, né? Que é essa que nós vamos mostrar. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós fazemos parte de um mundo maravilhoso. Nós é que ainda deparamos com desafios devido às circunstâncias anteriores. E então diz: quem melhor do que eu, diz as instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se não eu o compreendesse? Que carreguei comigo na minha realeza terrestre. Que carreguei comigo na minha realeza terrestre, é porque eu risquei aqui. Nada, absolutamente nada. Imaginemos nós que já devolvemos alguns entes queridos, né? Nós simplesmente
observamos, não precisa a gente ir além, ir atrás de histórias de Jó, de Jacó, de Elias, não precisamos, enfim, basta a gente olhar para nós mesmos. O que nós levamos quando a gente voltar à pátria espiritual? Se não as nossas atitudes, se não aquilo que a gente coloca em prática do que nós falamos, senão aquilo que condiz as verdades que o Cristo nos mostra, que o Cristo nos ensinou, que nos ensina. E diz, e como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Aqui nos lembra, até fazem muitas imagens, né? Como, por exemplo, essa imagem de Margot aí, o desencarne recente de Divaldo Franco. Né? A gente foi uma leveza tão grande. Todo mundo sentiu, obviamente, mas sabemos que um dia nós retornaremos. Mas ele fez tanta coisa boa que a gente, então, só agradeceu tudo que ele nos deixou de ensinamentos também, de exemplos também. E então nós sabemos que o que ele vai prestar conta lá não eram os congressos, quantas crianças, não. Era o coração dele, era a essência dele, era aquilo que ele fazia porque gostava de fazer, ele cumpriu verdadeiramente a sua missão. Assim como foi Chico Xavier, assim como foi Madre Teresa de Calcutá, assim como foi Irmã Dulce, e tantos, e tantos, e tantos, doutor Bezerra de Menezes, porque aqui se a gente for falar, dizendo nome por nome, a gente não fala no Evangelho, a gente não fala mais nada a não ser os nomes dos que fizeram acontecer. E então, por que não nós? Será que somos mais ou menos que a gente não pode fazer melhor hoje? Como diz o nosso irmão Gilson, sempre nas aberturas das suas preces, ser melhor hoje do que fomos ontem. E se tivermos a oportunidade de estar aqui amanhã, se fizermos por merecer, vamos então estar aqui amanhã melhor do que fizemos hoje. E sempre colocar, eu sempre gosto de falar, sempre colocar a cabeça no travesseiro e imaginar. Tome banho que seu pai está lhe esperando. Sempre colocar meu amor da minha vida. Sempre colocar a cabeça no travesseiro e imaginar. Tire, pode tirar. Imaginar o que estamos nós fazendo. O que nós não podemos ser melhor hoje. Aonde foi que nós erramos? Esses dias eu até falei, acho que ontem, eu não sei, mas eu tive a mensagem de um irmão que ele nos ensinou que ele mandou que eu passasse para todos sobre o que nós fizemos hoje, que não era condiz aos passos do nosso Senhor, que não era condizente aquilo que ele nos ensinou, que não é condizente aquilo que nós lemos, para a gente voltar, dar uma refazer, ressignificar
coloca a tua cabeça, não é obrigado a ser uma prece, é uma conversa com o Pai, é uma conversa. O que eu não pude fazer hoje de melhor, então o que eu faço amanhã? Eu não perca tempo, o tempo é ouro. E então aqui ela diz claramente, nada, absolutamente nada. E ela já li essa parte, né, dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando, em lugar de ser ali recebida como soberano, vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de sangue nobre. Oh, não, eu não compreendi a esterilidade das coisas, das grandezas que procura com tanta avidez sobre a terra. Aqui nos lembra também uma passagem, não estou lembrando de quem foi, mas nós sabemos, acho que foi até do aquele livro Voltei, o irmão Jacob, que quando ele era palestrante, ele era presidente, ele era isso, ele era aquilo, mas também não vamos entrar, não voltei, vamos lá para André Luiz também. Agora eu lembrei do nosso irmão Alcio, ele gosta muito de falar do André Luiz. Vamos voltar para o André Luiz, quando de repente aquela senhorinha que todo dia, no final do expediente, ela estava lá para ele consultar. E ele consultava numa queixa, porque ela sempre ia após o expediente. Mas ela, simplesmente, quando ele desencarnou, quem era que estava do outro lado? Porque achava que ele atendia ela muito bem. Era exatamente a senhorinha. Mas do irmão Voltei, foi perguntado, ele perguntou, né, por que aqueles que ele via tanta gente que ele ali atendeu, que estava na plateia, vamos dizer assim, que estava no auditório, estava acima, simplesmente por conta das atitudes. Muitos de nós, eu não estou dizendo que somos, temos que. Não, mas nós precisamos fazer a cirurgia moral, precisamos tratar diferentemente daquilo que ainda tenho dentro de mim, daquilo que todos nós temos dentro de nós, que ainda é o orgulho, que ainda é a vaidade, ainda é o egoísmo do meu, o egoísmo do meu marido, do meu esposo, do meu carro, da minha casa, enfim. Eu lembrei agora do irmão Juarez. Sempre também gosta de frisar isso. Mas o que estamos fazendo de perfeição? Como Jesus andou na Terra? Como Madre Teresa de Calcutá? Por que ela fez tanto e por que eu não posso fazer? Irmã Dulce, que ganhava uma cama, mas já havia um outro que tinha mais necessidade do que ela. E nós, muitas vezes, a gente recebe uma pancadinha da vida, uns desafios bem aflitos. Aí, de repente, a gente baixa a cabeça, a gente baixa logo o ombro, né, para entrar em depressão, para entrar naquilo que não condiz com a doutrina, naquilo que não condiz com aquilo que a gente tanto fala, e a gente simplesmente deixa de fazer o bem, porque mostra ali coisas que nós não deveríamos ou não queríamos fazer. E aí, continuando, diz assim: para se preparar um lugar neste reino, é precioso a abnegação, a humildade, olha aí, a caridade em toda a sua prática celeste. E como disse nossa irmã ontem, como diz nosso irmão Alcio, Juarez, enfim, todos que fazem Margot, todos que fazem do Senhor Arlindo, tantos que fazem, a gente fala da caridade, da humildade, da abnegação, da beneficência, da compaixão, a gente se colocar no lugar do próximo. Às vezes vem um desafio que a gente acha que não vai suportar. Mas, gente, nós temos um Jesus dentro de cada um de nós. Não, ele não está em todo o lugar assim, que você tem que procurar. Procura, silencia. Escuta o grito da alma que ele está lá.
Escuta aquilo que você tanto está te afligindo, aquilo que tanto está... Quantos de nós a gente está com aquela dor, com aquela achando que não vai passar, está no fundo do poço, em qualquer circunstância, onde muitos já não estão buscando o ar pelo oxigênio. Se você olhar para trás, se você ir atrás de outros desafios, são bem maiores do que o nosso. Por que não levantar a cabeça e saber que temos um Deus que cuida, que ampara, um Deus que faz? Como eu gosto de botar, essa semana mesmo eu botei nos meus status, deixa Deus agir, deixa Ele fazer, deixa as coisas acontecerem e só confia. Como tem aquele livrinho, até eu tenho um pequenininho, Confia e Segue-me, de Chico Xavier. É confiar e seguir. É saber que nós não estamos sós. Há uma gama de espiritualidade, mensageiros de luz, junto com o nosso guia, nos dando suporte, nos dando a fortaleza, sabendo que nós vamos vencer. E para vencer, vencer o reino de Deus. Sabemos que vamos voltar, mas que a gente vai conseguir o reino de Deus um dia. Mas tem que começar por dentro de nós. Não é procurar o planeta, qual planeta que eu vou, qual é o nome da planeta de regeneração. Começamos a regenerar dentro de nós, a ressignificar, a refazer-se, a reconciliar-se. Aí diz, para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade e a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não vos pergunta o que fostes, posição ocupastes, mas o que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Quantos dos nossos irmãos, eu sempre digo, né? Se há muitas vezes, eu tenho uma vizinha que ela sempre, uma vizinha aqui de mamãe, ela está passando uma barra bem, mas a gente sente que ela necessita só de um abraço, ela não precisa de tanta coisa. São tantos que precisam só de dizer assim, vai, segue, ele está contigo. Segura na mão. Deixa ele conduzir, deixa ele fazer, deixa acontecer. E diz, Jesus, dissesse que teu reino não era deste mundo, porque preciso sofrer para alcançar o céu. Imagine, Jesus, ele teve para mostrar a gente o verdadeiro reino, ele teve que passar por tudo aquilo. Por que nós temos que ser os privilegiados, não passar por dores, não passar por aflições, não passar por situações embaraçosas, se passar por enfermidades, passar por, entre aspas, perdas, que não é perdas, é a devolução dos nossos entes queridos? Mas todos nós temos que passar. Imagine a vida de Chico Xavier, que com 5 anos, né, ele começou os desafios dele. Em momento nenhum lastimou, já diz, eu até também costumo dizer, quando a gente tem um hífen, quando a gente reclama, nós clamamos por o que nós não queremos. E quando a gente tracinho, desce, agradece, é toda uma graça que desce. Seja nos momentos de aflições, seja qual for o momento, seja na enfermidade, seja na saúde, seja na alegria, seja na tristeza, vamos agradecer, já diz o Paulo de Tarso lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças. E a graça, quando a gente agradece, amanhece o dia agradecendo o ar, agradecendo a vida, como foi a abertura, né, do 8º congresso aí, agradecendo como o Divaldo Franco, que foi a abertura, foi com aquela oração dele, a prece dele, de agradecimento, é agradecer a vida, essa dádiva que nós estamos aqui para a evolução e nós ainda estamos. Então, porque precisamos ainda passar por muitos desafios. E suportar com dignidade, suportar sabendo que existe um paizinho ali, um irmão maior, um governador planetário,
Uma mãe, como o mês de Maria, das Marias, uma mãe que derrama seu manto sagrado, aquieta os nossos corações, aquieta o grito da nossa alma, aquieta a nossa aflição, intercedendo também ao Pai e minimizando as nossas dores. Mas depende de quê? Depende de mim, depende das escolhas. O que eu estou escolhendo fazer naquele dia? E então diz: e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que ele conduzem. Procurai, pois, o caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os tivessem devesse guardar para sempre, devesse guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusão. Eles se apercebem logo que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueçais, uma rainha de França, Le Havre, 1863. Então, aqui é muito clara quando ela nos mostra que não é deste mundo o reino de Deus. E aqui no livro Alguém Me Tocou, eu peguei até uma passagem de São Francisco de Assis, que diz assim: Santo Assis nos mostra quais são as sementes do reino de Deus que precisamos cultivar. Olha só, simples. Assim como nós vamos a um médico e ele nos passa remédio, também tem nesse livro, mas nessa parte não. E ele nos passa remédio, nós não vamos buscar para a cura. Por que não buscar para a cura da alma? Muitas vezes as nossas enfermidades, as nossas dores estão no espírito, não é no corpo físico. O corpo físico só absorve. Por quê? Porque nós escolhemos. Então, diz aqui, precisamos cultivar amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria e compreensão. Quanto mais dermos a vazão a estes sentimentos, mais o reino de Deus se expandirá em nós. E o resultado prático disso é mais alegria, mais amor, saúde e felicidade. Olha como foi claro. E diz assim: os sentimentos de ódio, vingança, descrença, desunião, tristeza não leva a lugar nenhum. Desespero e discórdia nos deixam no reinado do sofrimento. Ali há toda uma gleba de irmãozinhos menos infortunados que vêm porque também estão sofrendo. E eles acham a porta aberta, como diz Chico Xavier. E a porta aberta é nossa vida, é nossa escolha do que nós estamos pensando. Até eu li agora, recentemente, Horizontes da Mente, muito fantástico. É fantástico. Por quê? Porque a gente sondar o que estamos pensando, sondar por que aquele pensamento não é meu. Se fosse Jesus, ele estaria pensando daquela forma e a gente se pôr naquela situação. E diz assim: se a nossa vida está em trevas, Jesus diz que há suficiente luz em nós mesmos para sairmos da escuridão. O reino de Deus está em nós. Olha para dentro de si mesmo e perceba que você não carece de mais nada para ser feliz, porque o poder de Deus está dentro de cada um de nós. Você precisa decidir se vai usá-lo ou continuar sofrendo no reino das trevas. Isso está lá no livro Alguém Me Tocou. Aí do livro Vivendo o Evangelho, eu também peguei essa partezinha que diz assim: todos nós vamos atravessar a fronteira do mundo espiritual e passar pela alfândega da consciência. Olha só, o que nós estamos fazendo?
Na bagagem, pouco importa o rol dos títulos honoríficos, certidões de poder e prestígio ou dificuldades e sofrimentos, porque tenham passado. O patrimônio moral é o único documento válido para entrar com serenidade na vida futura. Sem esse passaporte devidamente preenchido com as anotações do bem, o espírito recém-liberto da vida material sofre as consequências de seus enganos e sente a necessidade de novas experiências físicas, almejando a renovação íntima e o respeito das leis divinas. O reino de Jesus não há privilégio, nem disfarce, cada um é o que é. Né? Aí, então, nós, muitas vezes, diz assim, eu não posso fazer muita coisa, porque eu estou nisso, eu estou daquele jeito. O reino de Deus está dentro de nós. Tem uma parte que diz assim, sobre a reparação e a expiação, justiça, amor e caridade. Está lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, sobre arrepender, reparar e expiar. Arrepender é a gente voltar. Reparar é corrigir os erros. E a expiação, de que lado nós estamos com... Porque muitas vezes a gente acha que porque eu estou passando por isso. Não fazer. Agora eu lembrei de uma passagem de uma palestra de Haroldo Dutra, que ele diz assim, que lado do gatilho nós estamos? Que lado do gatilho? Porque a gente só acha que a dor da gente é a maior, mas nós não olhamos para trás do que nós fizemos, o porquê daquilo. Tem pessoas que buscam, né, de outras formas para saber o porquê da vida. Não precisa, é só ler o Evangelho. Basta ler. Emmanuel nos diz assim, no item, capítulo 18, no item 36, ele diz assim, em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. Entretanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós, não é em qualquer lugar, é dentro de nós. Não ouvides o reino do coração, se nelas trabalhar pelo reino de Deus. Para isso, porém, é preciso te escudes, hoje e amanhã na boa vontade. E diz mais, realmente não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas desde agora nós podemos iluminar o reino de Deus que está dentro de nós. Avalie as bênçãos que te marcam, os dias e as vitórias íntimas, que entesourasse no campo das próprias experiências, e nunca te acomodes com o desespero. Já disse Emmanuel, né? Ele ainda diz umas palavras muito interessantes que diz assim, não podes de improviso impedir a carreira do mal, no entanto, é justo te consagres ao bem. Até tem uma passagem que nos diz assim, o bem, até de Divaldo Franco, essa passagem que diz assim, o bem que eu faço ao próximo é o bem que me faz bem. Mas o mal que o próximo me faz, esse não me faz mal. Então, o tempo todo é nós com nós mesmos. Já diz Joana de Ângeles. Não é a gente buscar, não, porque eu vou fazer isso por um filho, eu vou fazer... Faça uma prece. A prece, ela quebra todas as aflições, porque quando a gente faz aquela prece conversada, se sabe rezar um Pai Nosso, faça. Mas saiba o que está falando, não é só falar por falar. Sinta cada palavra, sinta a presença do Senhor, sinta Jesus te tocando, sinta Maria te amparando, sinta uma egrégora de luz que te envolve, aquela luz que você passa a ter, aquela paz que você nem imagina, mesmo passando, é como se você estivesse sendo blindada, é como se você estivesse numa bola blindada pelo amor, pela paz, pela resiliência, pela compaixão. E com essa paz,
Nós, então, galgariamos então, pelo mundo melhor, quando nós chegar o dia do retorno, chegar o dia da pátria espiritual. Mas, para isso, precisamos fazer primeiro por nós, corrigir, tirar essas ofensas, tirar o ódio, tirar amarguras, tirar aquilo que não condiz com aquilo que tanto a gente fala. O Evangelho, pegue o Evangelho em qualquer parte, leia, faça uma hora do Evangelho do lar, fora esse Evangelho que nós estamos aqui todas as noites, que isso aqui é luz sobre os nossos vizinhos, é luz sobre todos que estão na casa, é higienização em todo o campo. Imagine, se iluminam os vizinhos, se ilumina o mundo com a nossa vibração, a nossa harmonização. Imagina aqueles que estão dentro de casa, que muitas vezes começa por eles. Imagine a higienização da casa. Então, vamos tentar mentalizar aqueles que estão nas nossas listas, aqueles que estão nas urnas de todos os centros espíritas do mundo inteiro. Vamos mentalizar aqueles que têm um pouquinho de desafeto conosco. Porque não é que nós temos, mas tem muita gente que tem, muitas vezes, porque talvez passamos e não falamos, muitas vezes a gente não vê. Não, é porque fulano... Não, deixa fulano, faça a tua parte. É você com Deus, o fulano com Deus. E como deu nosso tempo, não estou com essa voz toda, mas eu digo, se eu pudesse conversar com a tua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, e é bem-aventurado, e ele não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa ele te abraçar. Calma, calma, eu dedico esse refrão para tua alma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para tua alma. Então, sinta Jesus. Sinta o Espírito Santo de Deus agindo, seja em qualquer parte da tua vida, nas tuas aflições, nos desafios do dia a dia, naquelas pessoas. Muitas vezes nós sabemos, e como sabemos, de pessoas que ignoram porque somos espíritas, aí convivem na mesma casa, sendo de outras religiões. E Deus não fez religião, ele fez a compaixão, a compreensão, o amor, a renúncia, a ressignificação. Jesus nos deixou todo esse legado. Andar nos passos dele. Sentir Maria, sentir a presença do manto sagrado, sentir que tudo flui quando nós buscamos. Deixa Deus guiar, deixa Deus falar. E então, nós sentimos a toda a espiritualidade de luz, a Dr. Bezerra de Menezes, a João Cecílio, a tantos e tantos que é que se fazem presente todas as noites, amparando e consolando a cada coração sofrido, cada aflição, cada desafio do dia, mas sabendo que nós vamos ser vitoriosos se nós tivermos, sim, todo esse legado. Fazer como o doutor Bezerra de Menezes, quando chegou, eu até costumo similar a mala dele, botar na nossa mala tudo aquilo que nós vamos chegar lá e mostrar. E não fechava a mala do doutor Bezerra de tantas virtudes. Como foi agora com o Divaldo Franco, quando você olha a biografia dele, há tanta trajetória de tanta coisa linda. Chico Xavier e tantos e tantos. Por que não a gente abrir a nossa necessaire e colocar para a nossa viagem aquilo que realmente vamos chegar lá? Com muita paz, com muita luz. Deus no comando de nossas vidas. Sintam-se abraçados por todos.
Que Jesus nos ampare e obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Obrigado. Neste momento, eu peço à espiritualidade que possa fazer uma varredura em cada lar. Se por acaso tiver algum irmãozinho por lá, que ele seja amparado e levado para uma colônia espiritual, para um hospital, para uma escola ou um lugar que ele esteja mais habituado. Peço neste momento que todas as energias deletéricas sejam recolhidas e levadas à colônia Maria de Nazaré para serem manipuladas. Neste momento, eu peço a permissão de Deus, nosso Pai, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho. Paz e amor.